Então, olá a todos os participantes do curso de capacitação, sejam bem-vindos ao curso e desejo, desde já, um ótimo curso que a gente possa corresponder às expectativas desse curso. Eu sou o Naito Pinambasa, sou professor da Faculdade de Medicina, do Departamento de Clínica Médica e sou médico infectologista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Covid, onde nós estamos em 2 de agosto, em agosto de 2021, né? Esse vai ser o nosso roteiro da aula, um pouco de epidemiologia, balanço de 18 meses, transmissão, quadro clínico, diagnóstico, variantes de preocupação, né? Nós estamos aí diante da Delta, dessa ameaça da Delta, e só um pouco sobre vacinas e tratamento, né? Então, antes de a gente começar, eu queria comparar, eu já peço desculpas para vocês, que ainda tá em inglês esse quadro, eu queria comparar as pandemias, né? Da SARS-CoV-2, essa atual, a pandemia da SARS-CoV, aquela de 2003, a pandemia de 1918, a gripe espanhola, e a de 2009. Né? Aqui eu já chamo a atenção a transmissibilidade, aquele RT. Na SARS-CoV-2, você vê que é 2,5, a SARS-CoV era 2 a 4, né? Desculpa, 2 a 5 que 2 a 4, bem mais alto do que da pandemia da influenza e da pandemia da gripe espanhola. O que chama atenção é o intervalo entre o início dos sintomas, né, e a máxima efetividade em dias, ou seja, quando aqui na SARS-CoV, que era de 2003, a pessoa só se infectava, só era infectante a partir do 5º dia, na SARS-CoV-2 não tem zero tempo, tem 0 dias de intervalo, ou seja, mesmo assintomático, como vocês sabem, a pessoa já pode transmitir, né? É uma grande proporção de pessoas com doenças mais leves, né? Que mais chama atenção? E 1 em cada 16 mil pessoas que vão precisar de um tratamento intensivo. Mas, claro que isso é uma proporção pequena, mas quando você tem um número muito grande de pessoas, esse número é muito alto, né? E o que chama atenção, se a proporção de pessoas que evoluíram para o óbito abaixo de 65 anos é muito baixo na SARS-CoV-2, vocês podem ver aqui, né? Na gripe espanhola, essa proporção foi muito mais alta nas pessoas mais jovens. Então, esse aqui é um panorama mundial da Covid, eu acho que vale a pena vocês também entrarem nesse site, está aqui o endereço desse site de acesso público, que mostrando que nós estamos no mundo com 197 milhões de casos, com 4 milhões de mortes e 4 milhões de doses aplicadas, que é uma coisa interessante, né? Isso quer dizer que os países com maior número de impacto, maior carga da doença, o Brasil está aqui, ele é o 2º país em números, vou pegar uma ponteira aqui, aqui. O Brasil é o 2º país em mortes, infelizmente, nós estamos com 555 mil mortes, e as projeções dão conta que nós vamos passar os Estados Unidos em número de mortes. Claro que na Índia, aqui, teve 31 milhões de casos, há uma subnotificação importante na Índia. Tá? E temos aqui os outros países onde o impacto da pandemia se está fazendo presente, né? A Rússia, a França, o Reino Unido, Turquia, Argentina, Colômbia, especialmente aqui na América Latina, a gente foi o centro da pandemia na América Latina e agora está se deslocando para a Indonésia, na Sudoeste Asiático. Mas a gente ainda continua tendo um impacto importante nessa pandemia. Aqui um outro site que eu queria que vocês tivessem, né, curiosidade de entrar é o Our Data. Our World Data, ele é também acesso público, tem vários países, você pode brincar com esse site, que eu coloquei esse gráfico para chamar a atenção, como está sendo a pandemia no Brasil, que desde maio de 2020, né? Vocês podem observar, tem a primeira onda, começa a cair, né, no 2º semestre do ano passado, vocês vejam que não cai para o nível ideal. Quando você fala em onda, você imagina que é uma subida e uma descida no vale, fica no vale, e depois você pode ter outra onda. O Brasil sempre, né, aqui teve aqui um isolamento social importante aqui, uns lugares mais do que os outros, vocês viram que o Brasil, no enfrentamento, ele não teve uma organização, né, dirigida pelo Ministério da Saúde, e isso, né, essa falta de uma política centralizada do Ministério da Saúde impactou demais o controle da pandemia, né? Então, o Brasil, ele tem a primeira onda, ele não cai naquele vale maior que a gente está pensando, outros países fazem, né? Quando você tem um modelo ideal, ele flexibiliza novamente, tem uma segunda, terceira, você vê que são em picos, né? Vou pensar que tem
quatro ondas, sei lá quantas ondas, se é que a gente pode falar de onda, que quando você teve a primeira tsunami, a água não voltou, né? Nós ficamos com a água no peito, depois volta novamente, né? Cai um pouco, sobe novamente. O pior momento foi, como vocês, né, vocês bem sabem, foi em março desse ano, março e abril desse ano, que a água ficou acima do nariz. Nós tivemos que ficar com, né, a imagem que eu falo é essa, a água ficou em cima do nariz, muitas pessoas morreram por falta de assistência no Brasil, a gente viu as cenas de várias capitais, né, principalmente chama atenção a capital do Amazonas, Manaus, mas também impactou muito, o sistema entrou em colapso nesse período, né, mesmo Belo Horizonte, que tem um SUS bem estruturado, aqui nós tivemos uma situação muito, muito, muito complexa. E passado abril, você vê que começa a cair o número de casos também, né, mas nunca chega no ideal. Né? Você vê que a gente sempre fica... Hoje, a nossa média de casos, eu até coloquei aqui, tem em torno de 45 mil novos casos dia. Isso é muito, é uma quantidade assim, inaceitável. Né? Então, você imagina, desde o início da pandemia, nós estamos com uma média de casos, sim, elevadíssima. Isso casos diagnosticados, né? Que a gente consegue fazer o PCR. E a gente sabe que tem uma subnotificação daqueles casos leves, que não fizeram o diagnóstico, enfim. Então, você vê a situação no Brasil ainda, não é confortável, ela é administrável. E o que a gente tem, infelizmente, tem percebido, parece que a pandemia acabou, né? As pessoas estão achando que a doença já foi embora, só de falar de vacina as pessoas relaxam, mas você vê que a situação nossa é complicada, né? Muito complicada, e a gente pode ver pelo número de... esse aqui, esse gráfico, deixa eu só tirar aqui, atrapalhando aqui isso. Esse gráfico aqui é o gráfico da Inglaterra, do Reino Unido, olha a diferença, deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho. Vou voltar aqui, acho que passou. Isso, vou passar um. Esse gráfico, passou dois, o que foi? Ah, tá. Esse gráfico aqui é o gráfico dos Estados do Reino Unido e esse aqui é de casos, desculpa, esse é casos, acho que perdeu um slide aqui, mas enfim, se eu volto aqui, se possível. Não tem, infelizmente não tem. Então, aqui é o caso, a onda da Inglaterra, você vê que a onda lá, se pode falar em onda, né? Você tem um pico aqui, depois você tem esse pico no final do ano passado, aí ela vai lá para baixo, aqui começa a campanha de vacinação no Reino Unido, né? E agora, que vocês devem ter visto na imprensa também, um aumento de casos no Reino Unido, e assustadoramente, quer dizer, a notícia boa, que começa a cair também drasticamente o número de casos agora no final de julho no Reino Unido. E aqui as mortes para o Reino Unido também. Se aqui tinha um número de mortes uma letalidade elevada, né, essa terceira onda aqui, ela não se traduz em óbitos. Né? Vocês vejam aqui é o caso, aqui é óbitos. E uma das explicações para essa dissociação de casos e óbitos no Reino Unido é a vacinação. Né? Aqui, eu comparo os dois países, né, o Reino Unido e Brasil, na proporção da população que recebeu pelo menos uma dose, enquanto no Reino Unido está aqui, em torno de quase 69% recebeu pelo menos uma dose da vacina, no Brasil quase 50% recebeu uma dose da vacina. Que isso é uma notícia boa. Então, a gente acha que a gente avançando rapidamente na vacinação, mesmo com o aumento de casos que possa vir a acontecer, a gente talvez vai ter menos impacto na letalidade, na ocupação de leitos hospitalares, né? Então, vou falar um pouco sobre transmissão. Transmissão, como vocês estão cansados de saber, pessoa a pessoa, desculpa, através de gotículas, que é menos comum, e o aerosol. O aerosol é a diferença de um de outro. Gotícula é aquela secreção que a gente fala, que expele, e ela cai daqui entre 1 metro e 1,5 metro. Ela se deposita, ela sedimenta no chão. Né? Ela se deposita no chão e contamina a superfície. Aí eu posso pôr a mão, por exemplo, maçaneta, em áreas de alta densidade de pacientes, como CTI, hospitais, e levar essa mão ao olho e transmissão, que também é uma questão importante, mas não é a mais importante. O mais importante é o aerosol. O aerosol o que é o aerosol? O aerosol é aquela partícula aérea que fica suspensa no ar por muitas horas e caminha mais de 2 metros. Ela pode contaminar pessoas que estão diametralmente opostas numa sala imensa, né, se a ventilação não é boa. Essa é a diferença de gotícula e aerosol, e aerosol a gente sabe que ele é muito importante na transmissão da Covid. Né? As superfícies contaminadas eu acabei de falar, através de fomites, né? Quando você não higieniza a mão. Então, a gente vai fazer uma estratificação de risco. Ambientes fechados, com ventilação insuficiente, né? Ela tem uma chance maior de transmissão. Quando você está usando EPI,
máscara bem posicionada aumenta a chance de proteção e o tempo de exposição. Então, a gente sempre vai fazer esse jogo com a nossa avaliação de risco. Onde você teve com essa pessoa? Tive no ambiente aberto, ficou em mais de 2 metros, não estava usando máscara, né? Ou ao contrário, estava no ambiente fechado, sem ventilação. Então, já adianto para vocês que a orientação que nós estamos dando nesse momento, até o final desse ano, é que as pessoas evitem lugares fechados. O vírus não transmite, quase assim eu posso falar que o vírus não transmite em ambientes abertos. Né? Você está numa praça, mantendo distância de 1,5 m, 2 metros do seu interlocutor. E se você estiver usando máscara, olha, a chance é zero de transmissão. Então, orientar a nossa população aí de Mariana, né, de toda a região, a evitar espaços fechados, pouco ventilados, evitar aglomeração. Isso tudo já é uma grande potencialidade na prevenção. Tá? O período de transmissão, né, daquela pessoa, como também vocês devem saber, ele tem 2 a 3 dias antes da pessoa ter o sintoma. Então, se, por exemplo, no dia 1º eu tive o sintoma, eu já estava transmitindo a infecção desde o dia 28, mais ou menos. Se eu comecei a ficar doente no domingo, desde sexta-feira eu estava transmitindo a doença. Então, quem teve contato comigo a partir de sexta-feira deve ficar de quarentena, ser orientado e tudo mais. E fica até 4º, 5º dia depois da transmissão, do início dos sintomas. Lembrando também, os assintomáticos, as pessoas assintomáticas, oligossintomáticas. O que é oligossintomático? Tem pouco sintoma, uma dor de cabeça leve, uma dor de garganta que passa, né? Ele nem percebe que ficou doente. Essa pessoa também pode ser transmissora. E daí a importância de usar máscara em todo local, né? E isso a gente acha que talvez quase metade das transmissões acontecem entre as pessoas que são assintomáticas, tá? Então, aqui eu gosto de mostrar esses slides, me desculpe também, está em inglês, né, aqui mostrando a potência que as medidas não farmacológicas, né? Aqui fala manter uma distância física, né? Quem mantém, você reduz de 12, quando você não tem essa distância, você tem até 13% de chance, que cai para 2 a 6%, o uso da máscara, que é 17%, cai para 3%, proteção ocular, que é 16%, cai para 5%. Então, pessoal, a informação, nós temos que insistir nessa questão das medidas não farmacológicas, que é muito, muito eficaz. Né? Se você mantém uma máscara, e quando eu falo máscara, vou falar da máscara, vocês têm que orientar a população a usar máscara em cima do nariz, é óbvio, né? E abaixo do queixo. E, se possível, 2 máscaras. Né? Aquela máscara que você fala e ela sai, ela não funciona. Né? Então, você toma muito cuidado. Na rua até é aceitável uma máscara, mas se essa pessoa entra num ambiente fechado, numa drogaria, numa padaria, num cepolão, num supermercado, numa igreja, ela tem que estar, né, protegida e proteger o outro. Então, o que a gente tem orientado também é usar 2 máscaras, né? 2 máscaras de pano, né, com cada máscara com 2 faces, né? E assim que elas umedecerem, ficar úmido, trocar. Se você ficar em casa, fora de casa, 8 horas, e trocar a máscara cada 2 horas, tem que levar pelo menos 4 máscaras extras, né? E se leva uma sacolinha para colocar a máscara limpa, outra sacolinha para colocar a máscara suja. Chegou em casa, lavou e pode usar na sequência nos próximos 30 dias apenas. Depois tem que ter outras máscaras, tá? Então, eu acho muito importante a gente falar que a gente consegue controlar a pandemia mesmo sem a vacina. Tem exemplos na Nova Zelândia, China, Singapura, Austrália e alguns outros países, que também, Vietnã, por exemplo, que mesmo sem a vacina, só com medidas não farmacológicas e a distanciamento físico de 2 metros. Agora, eu vou insistir nisso, evitar aglomeração. Não é hora de fazer festa, não é hora de... a gente tem pedido muito, né, para os pastores e os padres a evitar igrejas, né, nesse momento, né, fazer missa online, por exemplo. Quanto mais a gente evitar espaços fechados, mais nós vamos nos proteger. Já basta, no caso, né, nós temos que enfrentar o transporte público, que é caótico em todo o território brasileiro. Então, já basta esse risco que nós estamos enfrentando no transporte público. Então, a gente tem que evitar, por exemplo, essas festas. Se for fazer uma festa, faz ambiente aberto, né? Fique distante, né, uma pessoa da outra, tenta evitar, né, fazer festas em ambientes fechados. Né? Então, vocês veem que essas medidas não farmacológicas são extremamente importantes e potentes também. Aqui um exemplo, esse estudo foi publicado no ano passado, aqui um estudo de 2 cabeleireiros que tinham uma clientela grande, né? E os 2 ficaram positivos, né?
E quando ele, aí, como naquele momento eles estavam usando máscara, e todos os clientes usaram máscara durante aquele período que eles estavam transmissores, não aconteceu nenhuma transmissão, mostrando, mais uma vez, insistindo, né, a potência que é o uso da máscara, tanto da pessoa que está infectada, assintomática, quanto da pessoa que não tem nada, por exemplo, né? Eu usando máscara, eu te protejo, você usando máscara, me protege. Então, eu acho que nós temos que exigir ainda, nós vamos ficar com essa máscara, infelizmente, isso eu acho que esse resto de ano todo, né? Talvez, assim, quando a população atingir 80% de vacinação com 2 doses, a gente vai ver a circulação cair, aí sim a gente começa a flexibilizar com menos, né, a questão da máscara, aglomerações e outras coisas, né? O quadro clínico também, como vocês também já tem 1 ano e 8 meses que vocês vêm falando da quadro clínico da Covid, o tempo de incubação é média de 5 dias, a maioria das vezes a pessoa vai ter um tempo a apresentar a doença em 5 dias, mas pode ser até 14 dias, tá? Mas 97% das pessoas vão ter os sintomas entre 5 e 7 dias, tá? É como eu disse também, a infecção sintomática, ela corresponde a quase 50, 45, 50% dos casos, que é um grande desafio nosso, né? Daí a importância, insisto, do uso da máscara, né? O quadro leve, moderado, corresponde a 81% dos casos, quadro grave, com dispneia e hipóxia, aquelas pessoas que vão para o CTI, 14% dos casos, né? E o quadro clínico que chama mais atenção é a insuficiência respiratória, né? A pessoa que tem falta de ar, cansaço, né? E essa aí tem para o CTI, que é 5%. Tá? E a letalidade ela está em torno de 2,3%, no Brasil está um pouco mais alto. Né? Então, você vê, a gente consegue pegar apenas aqui os pacientes, né, sintomáticos, a gente pega a ponta do iceberg. Você imaginar que são 50%, né, 80% é leve e até 50% é assintomático, você tem um grande contingente de pessoas infectadas que sequer procuraram o serviço de saúde. Né? O quadro clínico, aí eu estou falando de pacientes hospitalizados, febre, tosse, falta de ar, cansaço, dor no corpo, náusea, cefaleia, anosmia, ageusia e diarreia. Só eu queria dizer aqui que não tem diferença, por exemplo, no quadro clínico típico da COVID por delta, variante gama, ou de uma influenza sazonal H1N1. O quadro é muito próximo. Não dá para nesse quadro, aí eu tive falta de sentir, perdi o gosto e o paladar, então isso é COVID. Não dá para falar isso. Aumenta a chance de ser COVID, é claro. Né? Mas, assim, não dá para a gente, pelo quadro clínico, falar que isso é COVID ou não é COVID. Então, a gente trata todo mundo, né, com quadro respiratório nesse cenário de pandemia como suspeita de COVID e, claro, o diagnóstico vai ser firmado com o exame de RT-PCR. Eu não vou entrar em detalhes, a COVID é uma doença sistêmica, que a gente chama sistêmica, ela comete todos os órgãos, o mais importante é o pulmão, é onde a pessoa vai morrer através do pulmão, com insuficiência respiratória. Mas é rim, intestino, fígado, baço, sistema nervoso central, os vasos sanguíneos, né, vocês viram isso, né, muitas notícias na imprensa sobre trombose, né, então ele comete todo o sistema, todo o organismo, né. As alterações laboratoriais que a gente pode encontrar, também não vou entrar muito em detalhe, tem uma baixa de linfócitos é uma célula de defesa, né, célula branca, né, os leucócitos, é uma parte dos leucócitos, ele tem uma queda de leucócitos, por exemplo. Tem uns marcadores, a gente chama de marcadores inflamatórios, são simples, né? Alguns de vocês já devem ter feito, né? O VHS, PCR, tá? E tem também algumas alterações de parâmetro de coagulação, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, são pacientes que estão num quadro mais grave, que nós vamos pedir esses exames, de número D, por exemplo, né? Mas essas são as alterações mais importantes. E, claro, tem alterações que eu não vou dizer aqui, raio-x, né? Você tem um comprometimento pulmonar, a gente coloca em termos de proporção, de 5% do pulmão comprometido, ou 25%, 50%, aí vai depender, né? A gravidade vai depender desse comprometimento, tá? E um pouco sobre a imunidade e risco de reinfecção, sabe? A gente sabe hoje que a imunidade, como você sabe, tem 2 imunidades. A imunidade que é humoral, que é o anticorpo, que é produzido, né? Todos nós produzimos depois da vacina, depois da infecção, e tem outra imunidade, que é a imunidade celular. Então, essas 2 coisas combatem a infecção pelo Covid, né? A gente sabe hoje que a imunidade humoral é duradoura, né? De 1 ano e 18 meses do início da pandemia, a gente tem pessoas que ainda têm anticorpos, né? 80% mantém anticorpos contra a SARS-CoV,
tá? Bem como também a imunidade celular, né? Parece que a imunidade celular ela é bem potente, né, após a primeira infecção. Interessante que a imunidade ela é mais potente ainda após a vacinação. É interessante isso, os dados nos mostraram isso, né? No entanto, então, a reinfecção é um evento muito raro, né? Claro, todo mundo deve conhecer alguém que reinfectou, claro que vai ter, mas felizmente é um evento raro, né? Que não nos preocupa nesse momento. E geralmente, mais de 99% das vezes, a reinfecção é um quadro mais brando, mesmo por outra variante, tá? Então, a imunidade, ela é duradoura, ela te protege contra a reinfecção, caso não aconteça a proteção, ela te protege contra as formas graves, né, da doença, tá? E tem uma coisa aqui, né, é a persistência dos sintomas. Eu acho que aí eu vou abrir um parênteses e falar um pouco mais sobre isso com vocês, que chama de Covid longa, vocês devem ter visto falar isso também na imprensa, né, ou mesmo no trabalho, né, científico, enfim, que é aquelas pessoas que têm um quadro crônico depois de sair da fase aguda, tem pós-Covid, Covid longa, enfim, né? Eles acreditam que até 10% da população pode ter um quadro de Covid longa. Mas você imagina que, e para ter o quadro de Covid longa, você não precisa ter um quadro grave, né, CTI, internado, entubado, por exemplo. Você pode ter, mesmo, olha só, mesmo a infecção assintomática, oligossintomática, pode levar a um quadro de Covid longa. Né? Então, assim, esse vai ser vai ser o nosso grande desafio do SUS, como se não bastasse todo o desafio do SUS, subfinanciamento, tentativa de destruição do nosso sistema de saúde, né? As outras doenças, né, crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, que ficaram à margem do controle nesse ano e meio, né? Vai ter um rebote, acho que vai ter uma onda, acho que vai ter uma outra onda dessas doenças todas, né? E agora tem a ameaça da chikungunya e dengue agora no verão que chega, né, a partir de outubro, novembro. Então, e como se não bastasse isso tudo, vai ter esses pacientes que, imagina, se 10% da população, o Brasil teve quase 20 milhões de casos, imagina 2 milhões de pessoas com long Covid, um pouco mais de long Covid, né? E o cenário, não vou entrar em detalhes do quadro clínico, né? A persistência, depois de 3 semanas do início do quadro agudo desses sintomas, pode ser tosse, febre baixa, cansaço, falta de ar, né, dor torácica, cefaleia, e mais, uma dificuldade de concentração, que vai ser aí nosso grande desafio, essa dificuldade de concentração das pessoas com o quadro de Covid longa. Então, nós temos que nos preparar para esse outro desafio no sistema de saúde, que é acolher esses pacientes com Covid longa, né? O diagnóstico laboratorial, eu vou falar aqui um pouco rapidinho do teste rápido de antígeno, né? Eu acho que ele é um exame que nós não estamos utilizando de forma adequada, eu acho que nós estamos perdendo a oportunidade importante de fazer o controle mais adequado da pandemia. Se a gente usasse esse teste de antígeno rápido, a gente sabe que ele tem um desempenho menor do que o RT-PCR, que é suave nasal e tudo mais, mas se você saber usá-lo no paciente com sintomas, né, lá na ponta onde ele está sendo atendido, na UBS, esse teste rápido ele tem um ótimo desempenho. Infelizmente, eu vejo que poucos lugares no Brasil têm usado. Belo Horizonte não usa muito teste rápido, infelizmente. A gente usa o RD, que é o teste padrão. Qual é a dificuldade do teste padrão? Você sabe qual é a dificuldade, né? Demora, então é só poucos lugares que fazem. Enfim, nós deveríamos descentralizar o teste, né, o teste de antígeno, para poder melhorar o nosso enfrentamento da pandemia, né? A gente usa o teste que é o RT-PCR, ele tem uma boa acessibilidade, claro, ele é melhor, a acessibilidade dele aumenta, ser coletado no segundo dia de sintomas, mais ou menos, terceiro dia de sintomas, e depois cai depois do 7º dia, tá? Ele tem o limitante é aquilo, você precisa de uma estrutura laboratorial, tem que coletar, vai para o laboratório, demora 3 dias, e 3, 4 dias, às vezes, não é tão importante. Então, eu insisto, né, que se vocês estiverem aqui no grupo, algum gestor, né, investir na questão do teste rápido, claro, treinar as equipes para fazer o teste rápido, saber indicar o teste rápido, que aí melhora o desempenho. Aqui eu tenho os 3 testes, né, o RT-PCR, diagnose de infecção aguda, é um material do trato respiratório, tem alta acessibilidade, especificidade.
tem poucos falsos negativos, tá? A sorologia, a gente esquece, a sorologia é só para inquérito sorológico, tá? E talvez aquele paciente que passou o período de fazer o RT-PCR, talvez valesse a pena, mas assim, ele não vai ter nenhum impacto no cuidado daquela pessoa. Ele só vai dar positivo depois do 14º, 15º dia. E aqui, mais uma vez, o teste de detecção de antígeno, que é um teste rápido de antígeno, diferente de anticorpo, é antígeno. Quando eu falo antígeno, estou falando de partes do vírus SARS-CoV-2, tá? Ele é uma ferramenta muito interessante, tá bom? Vamos para frente. Tratamento, né? Sim, eu não vou entrar em detalhes do tratamento, vocês viram a confusão que o governo colocou, o governo federal, patrocinado, inclusive, pelo presidente da República, insistindo no tratamento que não é eficaz, o kit Covid, não só ele, o presidente da República, mas o próprio ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, infelizmente, muitos médicos, né? Até o CFM entrou caiu nessa fake news, não sei se pode falar fake news, nessa barbárie que foi o ano passado. Ainda tem muitas pessoas ainda prescrevendo tratamentos ineficazes. Infelizmente, nós não temos um tratamento bom ainda, né? Tem o Redensivir, tem o dexametasona, tem o tocilizumab, que são usados em pacientes graves. O que nós precisamos é de um antiviral para ser usado em pacientes leves, né? Nós vimos, por exemplo, um antiviral do HIV, seria isso, né? Aqui eu coloco essa gráfica para você ver como é que é o desenvolvimento de uma droga. De cada 10 mil drogas que você vai desenvolver, apenas uma que consegue chegar na fase de eficácia e de ser usado em larga escala. Então, a gente tentou, né, corretamente, inclusive nós aqui no HC, nós fizemos um estudo clínico ano passado, início da pandemia, de usar cloroquina como profilaxina, a gente viu que não funcionou, nós tivemos que encerrar o nosso estudo, né, ia ser 1.000 participantes, nós tivemos que encerrar nosso estudo por conta de que a gente viu que a cloroquina, infelizmente, ela não servia para prevenção, muito menos para tratamento, e mais, quando você usa a cloroquina, hidroxicloroquina, mesmo a ivermectina, você pode aumentar a chance de hospitalização. Então, a única droga que a gente usa hoje para tratar pacientes, aí eu falo pacientes, é importante isso, pacientes que estão quadro moderado grave no hospital, com a redução da oxigenação, é a dexametasona, tá? A dexametasona, e agora aparece o tocilizumab, tocilizumab é uma droga cara, que a gente não tem acesso a ela ainda, é injetável, ela também parece que reduz um pouco a morbidade desses pacientes, tá? O que a gente fez, né, como eu falei para você, reposicionamento de fármacos, né? O que é reposicionamento? Um medicamento que usava para doença tal, cloroquina para malária, lúpus, você tentou usar para Covid, né? E nós tentamos isso, né, anteriormente em outras doenças. A cloroquina foi tentada para influenza, para gripe espanhola, para vocês terem ideia, a cloroquina foi usada na gripe espanhola, foi na mononucleose, febre amarela, zika, dengue, chikungunya, ebola, hepatite C, enfim, infelizmente, esse reposicionamento de droga, que chamamos de reposicionamento de droga, não funcionou. Uma única droga que eu acho que funcionou, que eu estou lembrando aqui, é o AZT. O AZT para HIV funciona até hoje na prevenção da transmissão materno-fetal, não é? E trata também alguns casos. A gente usa pouco o AZT, mas o AZT é um reposicionamento de droga. Ele é usado para tentar tratar um câncer, por exemplo, e usou no HIV e com grande sucesso. Agora, hoje, claro, a gente tem outras drogas novas, né? Mas, infelizmente, nós não temos nenhuma droga que foi bem reposicionada que tratou efetivamente o COVID, né? E já caminhando para o final da nossa aula, eu vou falar um pouco das variantes de preocupação, é assim que a gente chama essas variantes. Eu vou destacar 4, que é a alfa, a primeira que apareceu no Reino Unido, a B117, a beta, que apareceu na primeira vez na África do Sul, que é 351, a gama, que é a P1, que apareceu no Brasil, e a delta, que apareceu na Índia, né? Há uma grande preocupação com essas variantes por conta de que elas, por exemplo, a alfa e a beta e a gama e a delta, óbvio, são todas. Por que a gente chama de variante de preocupação? Ou ela pode aumentar a sua transmissibilidade, ela pode ter uma doença mais grave, como é o caso da alfa, por exemplo, ou ela pode evadir da resposta imune da vacina. O que é evadir? A vacina não pode funcionar tão bem com ela. Então, essas 4 variantes, ela tem esse perfil, como eu disse. Ela aumenta a sua transmissibilidade, ela pode ser mais grave, como é a alfa, e ela pode evadir, pode escapulir da resposta imune, né? Então, hoje, que no Brasil, 99% é a gama, tá? Ela já é preocupante, ela já é uma variante muito grave,
né? Ela aumenta a transmissibilidade, mas a Delta chegou aí para tá tentando entrar no Brasil, não sabe se vai preponderar aqui no Brasil. A Delta ela consegue ser mais infectante do que a Alfa, que já era muito mais infectante do que a cepa original, né? Então, esse é o grande problema nosso hoje, né? A facilidade com que a Delta se transmite. Alguns trabalhos dão conta que a Delta transmite igualzinho que a catapora, né? Como você sabe, catapora, quando você tem um menino de catapora numa escola, pode não for vacinado, todo mundo fica contaminado, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação imensa com a Delta por conta disso. A gente não sabe se ela é mais grave, se ela tem uma letalidade maior. A gente não sabe. Parece que não, né? Mas a gente vai ter... A Delta, ela pode ter proporcionar muito aumento de casos, como está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo em Israel e como está acontecendo na Inglaterra, né? Então, esse é o grande problema da Delta. E a gente acha, quer dizer, a Delta, a notícia boa é que a vacina, todas elas, aí eu falo da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca e da Johnson, que estão sendo usadas no Brasil, essas 4 vacinas têm uma eficácia, efetividade importante, grande, contra casos moderados e graves da doença e mortes. Tá? Então, assim, mas a vacina da Coronavac é pior, não é, né? Em termos de letalidade, em termos de mortalidade, todas as vacinas reduzem a mortalidade, seja a variante que for. Claro que eu preciso... Aí eu já passo outro recado, que para fazer frente a essas variantes, eu preciso de 2 doses, né? Se uma dose eu conseguia impedir a alfa, por exemplo, ou a gama, né, já em torno de 70%, para a delta eu vou precisar de 2 doses para impedir uma infecção ou mesmo impedir uma forma grave, tá? Então, esse é o grande nosso problema. Aqui, naquele site que eu falei para vocês, aqui tem a proporção de variante delta, né? Você vê no Reino Unido, quase 100% é delta, nos Estados Unidos 90%, Israel também 90%. Esse dado do Brasil aqui, eu acho que não está correto, eu acho que não é isso ainda. No Brasil, nós temos, infelizmente, mais uma coisa que nós vamos fazendo no Brasil, genotipagem, a gente faz a vigilância genotípica do SARS-CoV-2, fazemos muito pouco, já apareceu, no Minas Gerais tem 2 casos, né? No Ceará apareceu ontem, Rio, São Paulo, tudo, né? Parece, ela está por aí. A gente não sabe se essa variante Delta vai conseguir ficar no lugar da gama, né? Você vê que a grande maioria aqui é a gama ainda, né? A gente acha que a gente avançando na vacinação, a gente vai conseguir segurar um pouco a entrada da variante Delta. Então, mas claro que é uma ameaça muito grande em cima das nossas cabeças, mais uma delas, né? Mais uma ameaça. E no Brasil a gente está aí, não sabe como que ela está, porque a gente faz pouco exame de genotipagem, né? Então, voltando aqui a essa questão da efetividade das vacinas, aqui tem esse dado importantíssimo para nós, que usamos muito a Coronavac no início da pandemia, no início da vacinação, é o estudo de Serrano, em São Paulo, né? Onde 100% da população acima de 18 anos de idade foi vacinada. Aí, vocês veem uma queda de casos sintomáticos de 80%, internação em 86% e mais. A mortalidade reduziu em 95%, mostrando que a vacina da Coronavac era efetiva. No caso lá, era a variante gama naquele momento, né? E mais, a vacina aqui protegeu também quem não foi vacinado, que a população abaixo de 18 anos de idade também diminuiu o número de casos, né? Então, para finalizar, a efetividade. Que é a efetividade das vacinas? A efetividade é no mundo real. Como é que ela se comporta no mundo real, né? Então, todas essas vacinas que estão usadas no Brasil, vou repetir, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen, todas elas têm uma efetividade contra casos graves e mortes acima de 95%. Algumas pessoas que vacinaram vão adoecer, né? Vão adoecer. Nenhuma vacina é 100%, mas vocês podem observar, aquelas pessoas que adoeceram quando tomaram as 2 doses da vacina, elas têm um quadro mais brando. Aí vocês vão falar, mas eu conheço fulano de tal que morreu. Claro, infelizmente vai ter pessoas que tomaram as 2 doses que vai morrer, porque todas as vacinas, como eu disse, nenhum tratamento, nenhuma vacina é 100% eficaz. Como nós temos muitos casos acontecendo, e é como se fosse um Big Brother, né? Então, todo mundo atento quanto as coisas estão acontecendo, né? Que qualquer coisa fica parecendo que é a regra. Uma vacina adoeceu e morreu. É a exceção. É a exceção. A vacina protege, sim, protege da forma grave, protege a mortalidade. Não é 100% eficaz.
Aí, para terminar, eu vou voltar a falar da Delta. A Delta, a variante Delta, caso ela entre no Brasil, a expectativa é que ela entre, nós temos que ter 2 doses da vacina. Aí eu faço um apelo para vocês, né, fazer a campanha na sua comunidade para que a pessoa que tomou a primeira dose procure o posto de saúde, a unidade básica de saúde, para receber a segunda dose quando estiver na sua época, né? Porque uma dose só pode dar problema, tá? Então, o mais rápido possível, forçar o governo federal a distribuir mais vacinas, né? Avançar a vacinação nas nossas cidades, no Brasil inteiro. Aí sim, eu acho que nós estamos no começo do fim do processo. Eu acho que esse final de ano vai ser um final de ano menos triste do que foi o ano passado. A gente vai poder começar a encontrar com os nossos familiares, nossos amigos, né, mantendo certas condutas aí. Né? Eu acho que 2022, né, é um ano que vai ser a nossa redenção. A gente pode ficar livre da pandemia e deste pandemônio. Né? Eu acho que vai ser um ano interessante. Quem sabe até no carnaval a gente possa fazer um carnaval mais caloroso no ano que vem. Né? E termino aqui agradecendo a todos vocês. Né? Nós somos todos SUS, e desejo mais uma vez que vocês tenham um ótimo curso, um ótimo aproveitamento, e nós nos encontramos, talvez, em outros momentos do curso. Obrigado a todos pela audiência.